Como é você extenso, nós vamos orar daqui a pouco por milagre, por libertação, por cura. Jesus vai visitar alguém da tua família essa noite. Lucas capítulo 19. Está escrito assim, nós vamos ler o versículo 1. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um varão chamado Zaqueu. Qual era o nome do varão? Zaqueu. Não ouvi qual era o nome do varão? Zaqueu. Este é um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da... Ele queria ver Jesus, mas não podia por causa da... da multidão, porque ele era de pequena estatura. E até aqui, amém. Olha para o sermão e fala: a partir de hoje você vai entender o segredo de saber quem é Jesus. Queridos, peço aqui poucos minutos a sua atenção. Eu prometo que eu não vou ser extensivo. Se o profeta quiser fazer o fundo para mim, tá? Que já dá lugar aqui, mas quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Lucas, todos nós sabemos que Lucas, além de um evangelista, ele foi um historiador. Por que um historiador, pastor? Porque ele foi alguém que não teve um contato direto com Jesus, mas mesmo assim ele detalhou a passagem de Cristo e os seus milagres na terra através de relatos que Lucas ouviu e presenciou. Então Lucas ele tem alguns detalhes que os outros evangelistas, por exemplo, não têm. É por isso que esse texto que nós acabamos de ler é um texto que detalha muito sobre o encontro de Jesus com um homem chamado Zaqueu. Pastor, quem era Zaqueu? Zaqueu, ele era um chefe dos publicanos. Ele era alguém que mexia com as finanças de Jericó. Jericó, para quem não sabe, era uma alfândega aonde se passava muito dinheiro pela comercialização do bálsamo, do ouro e de outras matérias-primas. A Bíblia diz que pelo fato de Jericó produzir muitas finanças, aquela terra era uma terra que se passava muito dinheiro. Quem está me entendendo, diga amém. E quando se passava muito dinheiro, o imposto daquela terra, eles eram cobrados como de costume. Por exemplo, na sua casa você paga imposto de água, imposto de luz, imposto da casa, imposto do carro. E todos nós entendemos que o imposto ele é usado para melhorias da cidade. O imposto, mesmo que às vezes não respeitado, ele é usado para melhoria daquilo que nós entendemos. Mas em Jericó, além do imposto ser algo muito exorbitante, algo muito exagerado, a história diz que as pessoas que cobravam impostos naquela terra, eles tomavam dinheiro para si, os publicanos, e principalmente um chefe dos publicanos era alguém que recebia muito dinheiro nas mãos. E pelo fato de esse alguém receber muito dinheiro nas mãos, ele era considerado um ladrão, um mentiroso, um desonesto. Então quem olhasse para Zaqueu andando na rua, passava de longe dele e dizia: eu não quero esse camarada perto de mim. Quem via Zaqueu numa mesa sentado, jamais se assentaria numa mesa. Quem olhasse para Zaqueu em uma praça, jamais se assentaria naquela praça, porque ele era considerado um desonesto, um mercenário. Ele era alguém que passava as pessoas para trás.
Então esse era um homem que as suas características, elas me mostram que ele era a última pessoa do mundo que poderia se aproximar de Jesus, porque a mensagem que Jesus pregava sempre confrontava os ladrões. A mensagem que Jesus pregava sempre confrontava os mercenários. A mensagem que Jesus pregava sempre confrontava o pecado. Jesus não tinha medo de falar sobre pecado. Jesus não tinha medo de pregar sobre santidade. O interessante é que no culto de Jesus, que ele desceu o chicote, o primeiro culto tinha 100, mas o segundo tinha 1000. No terceiro tinha 3.000. No quarto já tinha 10.000 e a multidão não parava de aumentar. Porque pregar sobre pecado não afasta, mas aproxima as pessoas de Jesus Cristo. É bem verdade que nós estamos na última época da igreja, aonde a Bíblia diz que se levantariam os escarnecedores. O que é um escarnecedor? É aquele que ama mais a carne do que o espírito, é aquele que ama mais as coisas da terra do que as coisas do céu. Mas eu vim lá na cidade de Assis com uma palavra rema para a sua vida e dizer para você que o céu espera uma igreja santa. Eu vou falar de novo: o céu espera uma igreja diferenciada, o céu espera uma igreja separada. A igreja que Jesus vai levar não é uma igreja que peca, não é uma igreja que se contamina, não é uma igreja iníqua, mas é uma igreja que tenta se santificar a cada dia, porque a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Alguém está esperando a volta de Jesus aqui? Então, quando Jesus ele estava pregando, Zaqueu estava na sua casa, pastor Jurandir, e ele sai da sua casa, olha para sua esposa, quem sabe, e diz: mulher, eu preciso dar uma volta. E aonde você vai? Eu vou lá no centro de Jericó. Fazer o quê? Eu quero saber quem é Jesus. Eu quero conhecer quem é Jesus. Agora, pastor Jonathan, qual o segredo que o senhor tem para me revelar? Vou te revelar agora. Jericó é uma das cidades mais antigas do mundo, e Jericó é conhecida como a cidade das palmeiras. A cidade das palmeiras. Eu não ouvi a cidade das palmeiras. Jericó era rodeado de palmeira. Então, pastor, quando Zaqueu saiu da sua casa, a Bíblia diz que ele queria ver quem era Jesus, mas ele não podia por causa da multidão. Eu disse para você no começo da mensagem que Lucas ele era detalhista. Se fosse João, por exemplo, ele terminaria aqui. Ele não podia ver Jesus por causa da multidão. Ele colocaria um ponto. Mas Lucas ele era totalmente diferente. Ele era detalhista. Ele coloca uma vírgula, ele diz vírgula, porque ele era de pequena estatura. Então o problema de Zaqueu nunca foi a multidão. O problema de Zaqueu era o seu? Só os homens era o seu? Só as mulheres era o seu? Então a gente precisa parar, sabe do que? De começar a botar culpa na multidão. Tem pessoas que eu conheço que elas dizem assim: olha, eu podia ser melhor, mas eu não nasci numa família rica. Eu podia ser uma pessoa melhor, mas pessoas nasceram no berço de ouro e eu nasci na favela. Então o problema é a multidão. Na realidade não é. O problema sempre foi o nosso tamanho. Porque a partir do momento que você entende as suas limitações, você entende que você é totalmente dependente daquele que é, daquele que pode, daquele que faz. Alguém já levantou a mão? Sabe o que eu vim dizer para essa igreja aqui nessa noite de sábado? É que Deus é especialista em pegar gente pequena e colocar em lugar grande. Oh glória, eu vou falar de novo. Deus é especialista em pegar o favelado e fazer dele empresário. Deus é especialista em pegar o bêbado e fazer dele pregador do evangelho. Deus é especialista em pegar a prostituta e fazer dela missionária. Porque quando a gente entende o nosso limite, Deus desce para nos levantar. Deixa eu ver se alguém está entendendo aqui. Eu vou dar 10 segundos
problema de Zaqueu nunca foi a multidão, mas era o seu. Era o seu. E quando ele entendeu o seu tamanho, olha isso aqui, você é muito forte. Quando ele entendeu a sua limitação, sabe o que ele vai fazer? Pergunte o que, pastor? Ele vai ter uma ideia. Ele vai ter uma estratégia. Eu estou me arrepiando aqui agora. Porque quando a gente entende as nossas limitações, então a gente começa a pedir para Deus uma ideia. E a ideia que você pedir para Deus aqui nesse sábado pode ser aquilo que vai fazer a tua vida dar um giro 360 graus. Eita, Zaqueu olhou e falou: peraí, eu sou pequeno, mas eu posso subir numa árvore. Eu sou pequeno, mas eu consigo subir numa árvore. Então peraí, não é o meu tamanho que vai me impedir de chegar perto de Jesus. Não é a minha limitação que vai me impedir de chegar perto de Jesus. Não é a falta de você ter um carro, uma casa boa, que vai te impedir de você ser abençoado. Deus desceu nessa noite dizendo: eu vou te dar uma estratégia para você vir até a minha presença. Quem está ouvindo, diga glória a Deus. Eita, estou sentindo uma vontade de voar aqui. Quando Zaqueu ele começa a saber que Jesus estava acompanhado de uma grande multidão, ele sobe numa árvore. Ele sobe numa árvore. Eu disse para você que Jericó era a cidade das palmeiras. Jericó era a cidade das palmeiras, porque Zaqueu não subiu numa palmeira. Aleluia! Aleluia! A Bíblia diz que ele subiu numa figueira. Ele subiu numa figueira. Ele subiu numa figueira. Por que a figueira e não a palmeira, pastor? Porque a palmeira é muito alta. A nossa visão é limitada, sim ou não, igreja? Sim. Por exemplo, aqui eu consigo enxergar até a irmã que está ali no fundo. Mas se essa igreja tivesse, e eu profetizo, pastor Marcelo, que um dia vai chegar a 1000 metros quadrados, lá no final da igreja eu não conseguiria ver o rosto de quem estava lá, porque a nossa visão é limitada. Então agora olha para mim, se Zaqueu subisse numa árvore alta, Jesus estava acompanhado de uma grande multidão. Lá no alto, você acha que Zaqueu conseguiu identificar quem era Jesus? Sim ou não? Sim ou não? Não. Porque quem sobe alto demais, eu vou falar, não vai doer na segunda. Porque quem sobe alto demais começa a não saber quem mais é Jesus na sua vida. Jesus querido, aleluia. Já viu pessoas que eram pequenas e eram uma bênção, irmão? Ele era humilde. Ele não tinha um carro top, ele não tinha uma casa maravilhosa, ele não tinha uma conta bancária gorda, ele vivia na prova, irmão. Ele era aquele crente, sabe aquele crente de oração? Era culto de ensino, era escola bíblica, era campanha, era sábado, era domingo. Todo mundo estava na igreja. Aí Deus foi lá e abençoou. Deus fez, subiu de cargo na empresa, fez alguma coisa. Aí sabe o que a pessoa fala? Eu já subi muito, então agora eu não preciso mais ir na igreja todos os dias, eu não preciso mais orar. Subiu tanto que perdeu a visão de quem é Jesus. É por isso que Deus está me dizendo aqui nessa noite: sobe, mas não sobe muito. Eita, eu vou falar de novo: sobe, mas não sobe muito. Vai até uma altura. Você não pode perder o foco de quem é Jesus. Você não pode esquecer de onde você veio. Você não pode ser. Aí eu vou chorar para você. Levanta a mão direita, quem tem mão direita. Levanta a esquerda, quem tem mão à esquerda. Junto com a direita, levanta as duas. Pega essa mão, coloca no ombro do seu irmão aí, ó. Aperta o ombro dele até ele dar 40 glória a Deus e 50 aleluia. Balança ele, fala: acorda, crente. Fala assim: sobe, mas não sobe muito, porque Jesus está passando por aí. Jesus está passando por alguém, já pegou? Jesus está passando por aí. Jesus está passando, eu estou de olho nele, ele está de olho em você. Eu estou de olho nele, eu não vou perder.
física e vai dar lava séria. Tem gente que está focada em Cristo. É por isso que a tua casa não caiu. É por isso que você está de pé. É porque tu está de olho. Quando Jesus está passando, a Bíblia diz que Jesus para e Jesus olha para onde? Para a árvore. Jesus olha para onde? Para a árvore. Para cima. Glória a Deus. E você sabe, irmão, que todo ser humano ele é curioso, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. É só separar. Qual é o nome da avenida mais movimentada aqui, pastor de São Paulo? Como? Francisco o quê? Você que era Santo Júnior. Santo Júnior, é isso? Francisco. Para um dia nessa avenida aí, irmão. E quando você para um dia, está bem movimento. Aí você para do nada, fica olhando para cima para você ver. Glória a Deus. Conta 5 minutos, daqui a pouco tem uns 10 olhando também. Aleluia. Ainda olha para a tua cara e fala, ó. Porque todo ser humano é curioso, sim ou não? Sim. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Eu estou dizendo para você que quando Jesus olhou para cima, toda a multidão também olhou para. E sabe o que a multidão está pensando? Como foi que ele chegou? Lá em cima. Eu não sei se você acredita em palavra profética revelada, mas depois desse sábado, algumas pessoas vão olhar para você e vai perguntar como que ela chegou lá. Como que ele chegou lá? Meu Deus, eu estou me arrepiando. Vivia na prova e agora está na bênção. Pedi emprestado e agora tem para emprestar. Não sabia nem falar e agora está pregando demais. O que é? É porque ele tomou atitude. Quem sobe, ele chama a atenção de quem está embaixo. Ai, pega assume e me reva sai. Estou sentindo Deus. Eu me lembro mais ou menos uns 10 anos atrás, aproximadamente. Eu fui para Garça, o pastor Jurandir estava lá no dia, não sei se o senhor estava lá na fraternal. E um pregador ia pregar numa fraternal do ministério que eu fazia parte. E nessa fraternal é um evento grande onde vai inúmeros ônibus de muitos campos, de muitas cidades. Por exemplo, na Satuba foi uns 9 ônibus, mais ou menos. De Assis, onde eu morava, foi, não sei se foi 1 ou 2 ônibus. Mas foi muita gente. E quem era o pregador da noite não era eu. Quem era o pregador era um pastor de São Paulo, mas faltando 2, 3 dias para a fraternal. O pastor me chamou, me ligou para mim e falou assim: Jonas, o negócio é o seguinte, o pregador tal falou que não vai poder vir na fraternal. E Deus falou para mim que é você que vai. E aí eu peguei, na hora minha perna tremeu. Falei, eu? Ele falou, é você. Aleluia. Eu falei, Jesus, o que eu vou falar?
Eu tinha ido embora já de Assis fazia já uns 2, 3 anos. E em Assis é uma cidade que eu fui muito humilhado. Hoje eu moro lá, porque no lugar da humilhação Deus traz exaltação. Mas era um lugar onde eu fui muito humilhado no ministério onde eu congregava. E aí eu estava chegando em Garça, aquele monte de ônibus, um monte de gente. Aí já me chamaram, falou: o senhor que é o pregador? Vem aqui já preparar um pãozinho, mussarela, presunto, que nem na casa do pastor Marciano, sabe aquele tratamento VIP? Coca-Cola gelada, eita, coisa de crente, né, irmãos? Crente não bebe, mas come, que é uma beleza. Aleluia. Aí me levaram, ninguém sabia que era eu que ia pregar. E aí eu subi no altar, quando o pastor falou: vamos apresentar o pregador da noite. Aí me chamou o meu nome. Eu me lembro que lá na multidão tinha muita gente. Tinha muita gente que me conhecia. Tinha muita gente que falou que eu ia durar um ano para cá. Tinha muita gente que falou que eu era aventureiro. E quando me viram subindo lá em cima, eu tenho certeza que pensaram: como foi que ele chegou lá em cima? Porque quando Deus quer exaltar alguém, Deus faz dessa maneira. Levante a mão para receber essa profecia. É o que Deus vai fazer na casa de alguém aqui a partir de hoje. É o que Deus vai fazer na tua vida espiritual, familiar, financeira. Deus vai te pegar do pó e da cinza e vai te levantar. E muita gente vai ficar de queixo caído, boca aberta, tentando entender, mas não vai entender, porque milagre não tem explicação. Deus vai levantar alguém aqui nessa noite. Quem é o primeiro que Deus vai levantar? Deixa eu ver. Quem é o segundo? Quem é o terceiro? Quem é o quarto? Olha, alguém ficou de pé. O meu irmão ficou de pé ali atrás. Alguém está chorando ali no meio. Deus está levantando alguém para a Súria. Olha para cá da nova séria. Olha aí, tem alguém mais se levantando. Fica de pé, fica de pé. A mão de Deus vai te levantar hoje nesse. Eu estou ouvindo um livro estranho aqui nessa noite. Eu estou ouvindo glória a Deus aqui, pastor Jurandir. Há uma nuvem de glória que desceu aqui em Santópolis. E Deus está dizendo: esse sábado é sábado de reviravolta. É sábado da Ralabarraçúria. E Catalabarraçéria. É melhor você preparar o testemunho, porque vai ter culto de ação de graça. Deus vai levantar alguém. Aqui, ó. Deus falou para mim: tem milagre para vocês. Estava pregando aqui e eu vi uma bola de fogo rodear vocês duas. E o Senhor falou para mim: é noite de livramento hoje para vocês. Porque, moça, Deus é especialista em tirar pessoas do nosso caminho, sabia? Deus é especialista em afastar pessoas do nosso caminho para Ele tem para cumprir. Porque tu é projeto de Deus. Tua vida é projeto de Deus. Se não fosse Deus, você não estava mais viva, porque o inimigo quis colocar pensamento negativo de morte na sua cabeça. Vai a série, só que a mão de Deus, ela te cercou, ela te guardou, ela te livrou, ela te tomou. E é por isso que você está aqui. Pega na mão dessa jovem que está aí. Vocês são amigas? Pega na mão dela. Aleluia. A bênção de Deus hoje percorre a casa de vocês. A igreja crê que é a bênção de Deus. Eu estou vendo uma bola de fogo cercando a casa das duas. Vamos para a igreja da glória. Enquanto a igreja está dando glória,
Deus está alcançando a vida da Nicole. Eu vou estar na igreja da glória. Enquanto a igreja está dando glória, Deus está pegando a cheia, a raça, a raça,